Continuando aqui, agora chegamos aqui para falar sobre a vegetação e o equilíbrio ecológico. A vegetação que cobre a superfície terrestre é extremamente importante para o desenvolvimento da vida. Então, a vegetação, ela acaba sendo importante para ela própria e também para as outras espécies que vivem no planeta. Elas são fontes de alimento, de vestuário, de combustíveis, remédios, diversos produtos, materiais de construção para várias espécies. As formações vegetais, elas são importantes para o equilíbrio ecológico, pois elas acabam ajudando na conservação de elementos da natureza, solos, climas, a fauna e flora, mantendo equilíbrio entre esses elementos da natureza. É importante imaginarmos que o uso da vegetação precisa ser consciente. Para quê? Para que ela consiga manter o equilíbrio, manter as temperaturas. No caso do Brasil, ela é muito importante porque a floresta amazônica, em especial, ela é uma importante fonte de umidade para chuvas, tanto na região norte, como na região centro-oeste, como na região sudeste e nordeste do país. Então, além da floresta em si, ela acaba ajudando muito o clima do país. Porém, as formações vegetais, elas vêm sofrendo muito a degradação. Os seres vivos e o ambiente estabelecem uma integração dinâmica, mas que é frágil. Então, qualquer alteração pode causar o desequilíbrio. O desmatamento de florestas são as principais formas de desequilíbrio ecológico, pois quando uma floresta cai, além da árvore em si, vão embora o habitat de várias espécies de animais, uma árvore que deixa de pegar gases do efeito estufa na atmosfera e liberando oxigênio. O desmatamento, eles acabam estando relacionados a diversas atividades, agropecuária, cultivo de plantas e criação de animais, a extração de madeira, ao crescimento das cidades, que é a exploração urbana, e também a exploração vegetal. Muitos lugares onde se explora ouro, se explora ferro, acabam perdendo sua camada de vegetação para dar lugar a áreas de exploração mineral. O desequilíbrio existe justamente porque a exploração dos recursos naturais pela ação humana é muito rápida e a recuperação dessas formações vegetais naturalmente leva muito tempo. Então, em alguns casos, uma floresta, depois de derrubada, para ela se recuperar totalmente, sozinha, sem qualquer intervenção, ela pode levar 100, 200, 300, 400 anos. Isso é a formação vegetal. E os animais que viviam ali? Quanto tempo levaria para esses animais voltarem? É um equilíbrio muito frágil. Por esse motivo, a humanidade vem percebendo que é necessário conciliar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, com o uso sustentável dos recursos naturais, para que a natureza ela consiga estar em harmonia com a sociedade humana. A partir dos anos 1980, a discussão sobre preservação dos recursos naturais ela vem crescendo. Por quê? Porque as consequências elas acabaram se tornando visíveis. Secas, falta de água em rios, clima desregulado. Então, é preciso cada vez mais realizar um desenvolvimento sustentável, que é o quê? Que é a exploração de recursos naturais, sejam eles vegetais, minerais, de forma que eles não acabem rapidamente e que eles consigam se recuperar. Ou seja, o uso de investimentos econômicos, de pesquisas tecnológicas e exploração de matérias-primas para que as futuras gerações também tenham acesso a esses recursos, sejam eles plantas, sejam eles água, sejam eles outros minerais. É importante imaginarmos que o Brasil ele é um país que tem muitas reservas de vegetação. Porém, hoje, quando os portugueses chegaram, 61% do território que hoje pertence ao país eram cobertos por florestas. À medida com que o território do Brasil foi ocupando, a população foi crescendo, o território brasileiro foi desmatado. A primeira formação vegetal que foi mais devastada no Brasil foi a Mata Atlântica, que cobria praticamente
todas as áreas do litoral da região sudeste, nordeste e um pouquinho do sul, e que sofreram mais primeiro por ser a região que foi muito povoada. Hoje a Mata Atlântica ela sofreu bastante, pouco da vegetação original ainda existe, pois em suas áreas o solo era muito fértil, tanto no Nordeste, onde acabou sendo tirada para o plantio de cana-de-açúcar, o chamado solo de Massapé, e no Sudeste a terra roxa deu lugar ao cultivo de café. Hoje, cerca de 12% da vegetação original da Mata Atlântica ainda existe. Outra floresta que sofreu muito foi a floresta de araucárias, na região sul, que entre o século XIX, final do século XIX e início do século XX, quase desapareceu. Os pinheiros do Paraná. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que existem coníferas no Brasil? Então, essas coníferas são a mata de araucárias. Pequenas áreas dessa vegetação, desses pinheiros brasileiros. Já nos anos 1970, a devastação florestal chegou no Cerrado e também na floresta amazônica. Hoje, o Cerrado ele foi uma das formações vegetais que mais perderam sua cobertura vegetal original. A Amazônia também ela vem perdendo cada vez mais árvores, cada vez mais áreas que antes eram de vegetação e hoje dão lugares a plantações, a pastos ou áreas simplesmente desmatadas. Atualmente, a extensão das florestas brasileiras está entre 30% a 40% da superfície do país. Lembrando, no passado esse número foi bem além dos 80%. Então aqui precisamos lembrar sempre de fazer a nossa parte para cuidar do planeta, para que a natureza ela consiga se recuperar e consiga nos dar ao longo das próximas gerações os recursos para que a humanidade continue vivendo aqui no nosso planeta. Em caso de dúvidas, peço que entre em contato comigo. Até a próxima. Tchau.